que aconteceu com o Marco Aurélio? Ninguém sabe, ninguém achou o corpo, ossada, ninguém sabe. Eu, como jornalista, principalmente como advogado, eu trabalho em cima de fatos concretos. Eu não sou da teoria do achômetro. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então eu trabalho em cima de fatos. Existe a linha de investigação que se trabalha com a possibilidade do Marco Aurélio, após 36 anos, estar morto. E existe a linha de investigação na qual também existe a possibilidade dele estar vivo. O magnetismo da área ali prevalece muito, isso atrai esse tipo de fenômeno, né? Aquele local ele possui muitas nascentes, né? Pois a gente viu que no passado isso possa ter tido formação de sociedades ali, de civilizações que viveram aquele local, né? Então isso tudo dentro do aspecto ufológico conta muito. Muitas são as teorias sobre o desaparecimento de Marco Aurélio Simon em 8 de junho de 1985. Ele fazia parte de um grupo de 4 escoteiros, todos de 15 anos, acompanhados por um chefe escoteiro de 36 anos que pretendia subir o Pico dos Marins em Piquete. A expedição começou, no meio do caminho um dos escoteiros se acidentou, Marco Aurélio desceu para pedir ajuda e nunca mais foi visto na face da Terra. Nesta segunda parte do Criminalcast Caso Marco Aurélio, o Vale vai trazer as teorias, as principais teorias do que poderia ter acontecido com Marco Aurélio Simon. Ele está morto, ele está vivo, ele perdeu a memória, virou morador de rua, está preso, está em outra cidade, outro estado, em outro país. Ele foi levado por extraterrestres? Está em outro planeta? Afinal, o que a ciência, o que a polícia, o que o pai de Marco Aurélio, o que as pessoas, o que os ufólogos dizem que aconteceu com o escoteiro? Para onde foi Marco Aurélio Simon? Vamos ver se conseguimos esclarecer essa situação para dar uma satisfação, uma tranquilidade para todos e principalmente, notadamente, para o seu Ivo Simon e familiares. Não sabem o que aconteceu. Nós vamos fazer uma investigação de campo, investigação no sentido de ver se conseguimos esclarecer esse caso aí diante dessas novas informações. Fábio Cabete é o delegado de Piquete que assumiu o caso Marco Aurélio depois que o inquérito foi reaberto por autorização da Justiça. A polícia recebeu novas informações de que Marco Aurélio teria sido assassinado e seu corpo enterrado no Pico dos Marins. Essa é hoje a principal linha de investigação da Polícia Civil, que já está se mobilizando para fazer escavações no local onde o corpo de Marco Aurélio supostamente pode ter sido enterrado. Mas não é a única teoria. A polícia mantém ainda outras linhas de investigação. O ossado de outra pessoa, pode ser a dele e de outra pessoa, né? Pode ser desse irmão lá, filho do senhor que morou lá na época, né? E teria problemas de ordem psicológica e tal. Essa pessoa, segundo informações, também não foi encontrada. Desapareceu misteriosamente, né? Eu quero fazer tudo com a participação, principalmente dessas pessoas que falaram, né? Essas testemunhas, né? Que agora resolveram falar, né? Às vezes a pessoa sabe, guarda aquele segredo e acaba um dia falando, né? As novas revelações levaram o delegado a estabelecer duas linhas principais de investigação. Ele explica agora como se dá o trabalho. Até o momento, 2 caminhos. Uma é essa aqui, no Pico dos Marins, ou no bairro, na base dos Marins lá, que investiga uma possibilidade de ele estar morto. E a outra, essa que eu falei também do morador de rua e tal coisa, essa é uma investigação que vai proceder a um trabalho de descoberta eventual do Marco Aurélio vivo. A investigação poderá afirmar que ele está vivo. Quem se debruçou sobre o caso por muito tempo foi o jornalista Rodrigo Nunes, que é atualmente secretário de Turismo e Cultura de Piquete. Ele é autor de 3 livros sobre Marco Aurélio e vai contar como se envolveu com essa história e o que descobriu nesses anos todos de pesquisa e investigação. Então, resumidamente, frutos do meu trabalho são 3 livros reportagens.
Eu entrei nessa história no ano de 2005, quando eu pedi o desarquivamento do processo para estudo de caso, considerando que o processo ele foi arquivado inconclusivo no ano de 1990. Vamos entrar novamente na máquina do tempo e voltar a 1985 e saber pela narração de Rodrigo Nunes como foram aqueles dias que terminaram no desaparecimento de Marco Aurélio Simon. O Marco Aurélio é um escoteiro que veio de São Paulo com um grupo olivetano e com a missão de subir o Pico dos Marins. Ele mais 3 colegas escoteiros e um chefe líder. No dia 8 de junho de 1985, ao subir o Marins, houve um acidente no meio do caminho, no joelho, na perna de um dos escoteiros. Então eles decidiram abortar a excursão ao Marins e retornar ao acampamento para socorrer o acidentado. Neste momento, Marco Aurélio é designado a descer na frente para abrir trilha, abrir o caminho para que os parceiros viessem atrás. Uns 15 minutos após a separação dele do grupo, o Marco Aurélio não foi mais visto. O clima do dia era um inverno muito rigoroso, muito intenso, e o Marco Aurélio, inclusive, havia recebido um giz do chefe escoteiro para que ele fizesse sinal de trilha com o número 240 nas pedras. Esse sinal de trilha foi totalmente apagado, sumiu até por conta da umidade. E aqui é exatamente o ponto onde o drama se faz realidade. Marco Aurélio se desgarrou do grupo, desceu para pedir ajuda e nunca mais foi visto por ninguém. A partir daí, quando os companheiros chegam ao acampamento e não o encontram, começam-se as buscas. E de lá para cá, são 36 anos, em 1985 foram aproximadamente 300 homens procurando durante 30 dias o Marco Aurélio na serra. E absolutamente nada foi encontrado. Nada foi encontrado. Rodrigo trabalhava como guia no Pico dos Marins ao mesmo tempo em que fazia faculdade de comunicação. E essa mistura levou ele a escolher essa história de Marco Aurélio para ser narrada em seus livros. E eu era questionado pelos turistas, pelos montanhistas a respeito dessa história. Aí, a história do escoteiro é verdade, é mentira, é mito, é lenda. E então eu resolvi que seria o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Eu me especializei em jornalismo investigativo e me debrucei sobre o tema para investigar e ter realmente informações mais profundas e apuradas. E aí nasceu o livro em ambiente acadêmico como apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Rodrigo, que conhece o caso em detalhes há mais de 15 anos, também tem as teorias, também fala sobre o que pode ter acontecido com Marco Aurélio. Vamos saber dele o que ele acha que aconteceu com o escoteiro nesses 36 anos de mistério. Então hoje o que se pode dizer é que há 50% de se comprovar que o Marco Aurélio está morto e os outros 50% também que ele está vivo. Então são duas linhas de investigação que são seguidas. Vamos elencar então, Rodrigo, as teorias sobre o que pode ter acontecido com o escoteiro. As teorias, uma delas, por exemplo, é que o Marco Aurélio ele teria sido atacado por um animal. Esse ataque de algum animal, ele é muito remoto, descartado, porque existem animais, sim, a jaguatirica, a sussuarana, da família dos felinos. Acontece, considerando as buscas que foram feitas, um animal, ele não come por inteiro a pessoa. Então, ossos, vestígios, algum sinal ali ficaria se isso tivesse acontecido, considerando que 300 homens vasculharam a serra por 30 dias. E outra, o local onde ele foi visto pela última vez já está em altitude, em aproximadamente 1.200 metros de altitude, onde é pedra. Não tem uma vegetação, uma mata fechada,
onde não há uma cadeia alimentar para a atração desses felinos. Uma outra teoria é que o Marco Aurélio ele teria fugido, né? Houve uma fuga. Interessante trabalhar em cima dessa teoria, por quê? Porque não havia razões e nem motivos para ele tão brilhantemente arquitetar uma fuga, sendo que ele era de São Paulo, e por que ele escolheria justamente a montanha ou o Pico dos Marins para fugir. E mesmo se ele tivesse fugido, quais as razões, como ele estaria hoje, 36 anos depois, vivendo numa sociedade com a tecnologia que nós temos, e com um irmão gêmeo univitelino, porque eles são idênticos, né? E não seria reconhecido na sociedade. Quem também não acredita nessa possibilidade de fuga é o próprio pai de Marco Aurélio, seu Ivo Simon. Aos 82 anos, ele é jornalista e advogado e mora em São Paulo. E ele vem procurando o filho há 36 anos. Eu não posso dizer o que passa na cabeça de outras pessoas, mas eu sou muito lógico. Aqui em São Paulo, ele ia sozinho para a escola, pegava ônibus, tinha o dinheiro que quisesse. Eu dava para ele, nem perguntava. Para você ter uma ideia, ele falou: pai, o senhor acha de comprar uma bicicleta para mim, não sei o que. Pô, perfeito, tal. Aí ele falou: pai, então é só pagar que eu já comprei. Então, ele era assim, muito arrojado. Era um espírito maravilhoso. E as teorias continuam, como nos conta Rodrigo Nunes. Aí vem outra teoria que os místicos falam, é do portal transcendental, que o Marins tem um portal transcendental e que algumas pessoas têm a sensibilidade para transcender, e que o Marco Aurélio teria tido essa sensibilidade, passou para um plano superior e hoje ele estaria nesse plano superior. A questão da ufologia é que os ufólogos, eles falam que a Serra da Mantiqueira tem uma concentração de energia magnética e que essa concentração das rochas, ela é responsável pela atração de objetos voadores. E que, portanto, Marco Aurélio, ele teria sido capturado no Pico dos Marins, levado, as experiências no corpo humano teriam sido feitas, ele teria sido deletado, zerado, ou seja, perdeu sua referência de passado e de vida, sem saber quem ele é, e foi devolvido em qualquer parte do mundo, e hoje estaria vivendo sem saber que ele é o Marco Aurélio que desapareceu aqui no Pico dos Marins. Para falar desse aspecto ufológico do mistério de Marco Aurélio, nós ouvimos Cláudio Iatauro. Ele pesquisa ufologia desde 1996. É membro do Centro Brasileiro de Discos Voadores, fundador do Instituto Brasileiro de Exopolítica, investigador de campo, coordenador de projetos ufológicos e atualmente conduz o Projeto X na Biblioteca Pública Viriato Correia, em São Paulo. Ele também apresenta o programa Conexão UFO pela MKK Web Rádio. É consultor da revista UFO e membro da Comissão Brasileira de Ufólogos. Cláudio ainda é amigo pessoal de Ivo Simon e já conduziu diversos programas na internet e lives sobre o caso Marco Aurélio, inclusive conversando com o João Bernabeu, que é o chefe dos escoteiros que estava no grupo de Marco Aurélio no dia que o escoteiro desapareceu. Eu tenho um depoimento muito interessante do chefe Juan, que diz que ele, na noite que ele foi fazer a busca do Marco Aurélio dentro da mata, ele viu uma luz saindo do chão, iluminando uma luz muito forte, iluminando a mata. E ele correu até essa luz para tentar identificar, mas não chegando próximo lá, ele não viu nada, não viu ninguém, não viu nada. Então ele falou que era uma luz parecida com um farol, muito forte. Então são vários indícios que a gente acredita que o fenômeno ufológico está presente naquela região com bastante intensidade. Agora, eu não posso te afirmar que isso esteja relacionado ao caso do Marco Aurélio. Há uma possibilidade, mas também que a gente não descarta toda a casuística que a região apresenta. O relato de avistamento de luzes também foi feito pelos outros 3 escoteiros que acompanhavam Marco Aurélio na expedição: Oswaldo Lobeiro, Ricardo Salvione e Ramatiz Ron, também com 15 anos.
Eles relataram à Polícia Civil, na primeira etapa do inquérito, entre 1985 e 1990, quando as investigações oficiais foram encerradas. O trio, inclusive, chegou a participar de 2 reconstituições no final da década de 1980. Um dos relatos, nunca explicado, ocorreu quando o grupo já procurava o escoteiro desaparecido. Eles haviam feito o acampamento na base do Pico dos Marins, onde ficava a casa do seu Afonso Xavier, que trabalhava como guia na montanha. Oswaldo deixou a casa para usar o banheiro que ficava do lado de fora, e foi quando ele ouviu apitos e gritos que vinham do meio do mato e foram atribuídos a Marco Aurélio. Também foram vistas luzes. Em entrevista ao repórter Júlio Codazzi de Uvalli, Oswaldo disse o seguinte, abre aspas, quando eu saí um pouco de casa, houve aquela luz, aquele apito, aqueles gritos. Quando olhei assim, muito próximo, eu vi essas luzes. Não eram luzes de carro, eram luzes diversas, fecha aspas. Os escoteiros tentaram localizar o colega desaparecido, mas nada encontraram. Abre aspas. Essas luzes foram vistas mesmo. Não dá para saber ou pensar o que aconteceu. Onde está o Marco? Fecha as aspas. Foi o que disse Ramatiz Ron ao repórter Júlio Codazzi. Marco Aurélio teria sido abduzido por extraterrestres? A questão da abdução, quando a pessoa é levada contra a sua vontade ou com seu consentimento junto de seres para um local desconhecido que seria uma nave. Bom, no caso do Marco Aurélio, se realmente ele foi abduzido, ele deveria ter sido devolvido. Isso é uma possibilidade, porque geralmente em todas as abduções que são relatadas pelas pessoas que passam por esse experimento, elas retornam, elas não ficam desaparecidas. E eles fazem as experiências que propõem fazer e depois devolvem a pessoa. Então, a pessoa ela pode ser devolvida no local próximo, ou até em alguns casos, em outros países, em outros lugares. A gente tem relato que existem abduções com carro e tudo. A pessoa é abduzida, o veículo e a família dentro do carro é devolvida em outro estado, por exemplo, já aconteceu no Brasil. Então, a gente entende o seguinte, há uma possibilidade de ele ter sido abduzido e também ser devolvido próximo ao local dos fatos e que daí entraria numa linha de investigação de um outro grupo que faz a busca pelo Marco Aurélio, ele poderia estar desmemoriado. São ainda tudo informações um pouco desencontradas ali, mas que esse grupo já obteve algumas provas que ele teria passado por ali. E o mistério não termina por aí, segundo Cláudio Atauro. O que eu posso te dizer, o fato mais estranho que chama a atenção é que a última vez que ele foi visto, ele poderia ter, por exemplo, gritado, poderia ter feito alguma coisa que chamasse a atenção do grupo que vinha atrás. E não houve. E no espaço onde supostamente ele foi visto pela última vez, não identificou nenhuma evidência humana ali, por exemplo, uma pegada, papel jogado, fizeram todo um rastreamento ali, não teve nada. Então a gente entende que ele encontrou com alguém naquele local e não teve como se defender. Praticamente ele desapareceu, né? Com tantas perguntas sem respostas, o caso Marco Aurélio é hoje um dos grandes mistérios do mundo. Esse é o maior mistério, um dos maiores mistérios do mundo, né? Isso saiu na revista Offside, classificado como top 5 dos maiores mistérios do mundo. Ele está na mesma categoria daquela menininha Madeleine e de um outro caso. O caso Marco Aurélio, ele é de repercussão mundial. Há ainda outra teoria nessa história do desaparecimento de Marco Aurélio que envolve o espiritismo. Quem nos conta sobre isso é o escritor Rodrigo Nunes. E por fim também a questão do Chico Xavier, que foi procurado pela família para tentar contatos. No final de uma sessão especial na qual o Chico faz, o Chico abraça a mãe do Marco Aurélio e diz a ela: a senhora vai me desculpar, mas eu só consigo contato com os mortos, o filho da senhora não está entre os mortos. Esse episódio com Chico Xavier, quem conta também é o próprio Ivo Simon, o pai do Marco Aurélio. Nós estivemos com Chico Xavier, que é um espírita assim conhecido mundialmente. Eu, minha esposa, o Chico, o filho adotivo dele, só.
na casa dele. Estava com cartaz já do Marco Aurélio. Isso foi em 1986. Aí nós perguntamos, Chico, o que você acha? Ele disse, olha, eu até agora não consegui contato com o Marco Aurélio. Então minha esposa falou, então ele está vivo. Ele falou, não disse isso. Eu só me comunico com entes desencarnados. É isso que me move, sabe? Jornalista e advogado que é, seu Ivo Simon se mantém na análise dos fatos. Os fatos que nós temos até agora é que o chefe errou, o líder errou seguidas vezes. E isso nos deixa muito preocupados, porque até hoje não se tem um fio de cabelo sobre o que aconteceu. Agora surgiram essas teorias aí, finalmente pode terminar um mistério, porque se for a ossada do Marco Aurélio e do João ali, do filho de São Afonso, está encerrado o assunto. E eu tenho respondido ao pessoal, não está encerrado, não. O que vai se definir com DNA, com outras coisas, é se é o Marco Aurélio. Mas quem sumiu ou quem matou o Marco Aurélio? Essa é a grande pergunta. Seu Ivo vem procurando o filho há 36 anos. Ele diz que confiou muito no trabalho da polícia e continua confiando para descobrir o que aconteceu com o filho. Eu fiquei satisfeito com o trabalho não só da Polícia Civil, mas olha, nós tivemos policiais civis, militares, aí de São José, de Taubaté, de Guaratinguetá, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, policiais, aí mateiros, 3 equipes de alpinistas que desciam aqueles despenhadeiros de rapel para ver se encontrava algum vestígio. Tivemos 2 helicópteros. Eu não posso me queixar das buscas, sabe? O que nós não tínhamos era a tecnologia que nós temos hoje, que se tivesse ele estaria com um telefone e seria localizado com facilidade, né? E agora a nossa máquina do tempo volta a 2021 para saber como serão os trabalhos da polícia daqui para frente. Agora é a polícia técnica que foi lá fazer uma avaliação e a partir daí eles estão definindo fazer essas buscas em 3 estágios. O último estágio vai ser justamente a quebra do cimento lá na casa do seu Afonso ou mandar retroescavadeira. Hoje esta casa é central para a elucidação do mistério. Quem conta sobre isso é Rodrigo Nunes. Existe uma família que sempre morou ali aos pés do Pico dos Marins, que é a família do seu Afonso Xavier. O seu Afonso, ele era o guia, o mateiro e a pessoa mais entendida ali em Marins na época do desaparecimento do Marco Aurélio. E o seu Afonso, ele já falecido há muitos anos, está circulando um áudio que uma das filhas do Afonso, num leito de morte, ela teria feito uma revelação e uma confissão. Esse áudio ele não procede. Essa filha do Afonso que faleceu, ela morreu por Covid, sedada, entubada, completamente sem condições de revelar nada. Agora, uma outra filha teria dito que possivelmente o corpo estaria próximo à casinha onde o pai morou lá aos pés da montanha do Pico dos Marins. E aí, baseado nessa informação, é que o pai do Marco Aurélio, ele veio à delegacia de Piquete, registrou um boletim de ocorrência, o delegado acatou, esse boletim foi encaminhado para o Poder Judiciário e a juíza, ela autorizou o desarquivamento do caso para que as diligências começassem a ser feitas. Portanto, o caso Marco Aurélio Simon continua sem solução há mais de 3 décadas e meia. A gente chega ao fim desse Criminal Cast, trazendo muitas informações sobre o caso, mas ainda sem aquela solução que todo mundo espera. Quem sabe ela virá aí nos próximos dias. E a gente finaliza com a esperança da família e de todos, expressa pela voz do ufólogo Cláudio Iatauro. Todos querem que o Marco Aurélio esteja vivo. Meu coração está sempre com o seu Ivo e na busca pelo Marco Aurélio vivo.